Jesus era filho de Deus ou se tornou filho de Deus? Jesus possui uma alma humana ou uma alma divina? Quer saber sobre isso? Fica comigo. Olá pessoal, vos saúdo com a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes e quero convidar você a se inscrever no meu canal. O meu propósito é edificar a sua fé através do conhecimento bíblico. Quero convidar você também a compartilhar os nossos vídeos. Convidar você a comentar os nossos vídeos. Seja crítica, seja elogio, o seu comentário é muito importante. Por quê? Fazendo assim, o nosso canal passa a ser mais conhecido pelas pessoas. O YouTube entende que as pessoas estão gostando do canal, então a divulgação desse canal se torna maior. Então, abençoe o nosso canal com o seu comentário. Não importa se vai ser crítica, não importa se vai ser um elogio, o importante é que você abençoe o nosso canal e mais pessoas sejam alcançadas através do conhecimento bíblico e sejam edificados. O assunto de hoje é um assunto muito importante, onde nós vamos falar sobre Jesus, o homem perfeito. Esse é um assunto muito importante, eu não vou ficar lendo aqui os tópicos, tá? Porque assim ganhamos tempo. O texto áureo se encontra em Lucas capítulo 2, versículo 52. E no primeiro tópico deste assunto, nós temos aqui Jesus, verdadeiro Deus. Qual é o texto nas Escrituras que vai nos informar, o texto mais claro, que vai nos dar base para a divindade de Jesus? Se não houvesse nenhum outro texto na Bíblia, esse texto que eu vou ler aqui agora seria o suficiente para revelar quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou ler um texto aqui, para mim é um texto mais importante com relação à sua divindade, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1. Porém eu vou ler aqui o texto grego, não é por prepotência, não é por orgulho, não é para auto se promover, não. Eu quero ler esse texto propositalmente, porque eu vou colocar aqui alguns termos que estão no grego e vai ficar mais fácil para os irmãos entender esta aula. O Evangelho que João escreveu, no capítulo 1, versículo 1, diz assim, no texto grego: em arque, em hologos, kai hologos, em proston theon, kai theos, em hologos. Percebam um detalhe, o que está escrito aqui? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Este texto é um texto poderosíssimo, poderosíssimo. A primeira coisa que nós temos que observar no que João disse aqui nesse versículo é que João não traça a genealogia de Jesus. Porque o propósito de João aqui é falar da pré-existência do verbo. É por isso que nós não vamos ver aqui a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque como Deus, ele não tem princípio de dias. Como Deus, ele não tem começo e também não tem fim. Então esse é o sentido aqui. Por isso nós não vamos ver João traçando a sua árvore genealógica, porque não há possibilidade para isso. Agora percebam aqui um detalhe. O que nós podemos aprender com este termo que eu acabei de ler aqui no texto bíblico, no princípio ou em arque? Quer saber sobre isso aí? Pega a sua caneta, pega o seu papel, o seu caderno e anote nesse momento. E fica aí comigo. O que esse termo princípio quer nos informar aqui no texto de João? Vamos analisar aqui. Princípio. Quando lemos Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós temos um ponto muito importante. E a terra era assim, em forma vazia. Vamos lá.
Eu já disse isso algumas vezes, vou repetir aqui e vamos avançar nos termos bíblicos aqui. Agora perceba um detalhe. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no Gênesis 1 nós temos princípio. Criou Deus céus, tá? Céus. E criou Deus terra, né? A terra. Então nós temos aqui, no princípio. Nesse princípio, nós temos algo muito importante aqui. Nós temos o tempo. Céus igual a espaço. Terra igual a matéria. Igual a matéria. Ok? Então aqui, olha o detalhe. Olha o que João está dizendo. No princípio era o verbo. João está dizendo, ó, que no princípio, isto é, quando ele dá início, quando ele estabelece o tempo, ele já era. Quem que ele era? O verbo. Ou o logos. No princípio era. Ou seja, ele é antes do tempo, ele é antes dos céus e ele é antes da matéria. Quando não existia os céus, quando o tempo não era a realidade, quando a matéria não era a realidade, ele já era no princípio. Então aqui, nesse termo, nesse texto de João, nós vamos ver aqui que ele é intemporal. Quem é Jesus? Ou atemporal, ou intemporal. É isso que nós estamos vendo aqui neste ponto. Ou seja, ele é antes de toda a criação. Ele é antes de toda a criação. No princípio, isto é, era o verbo. Antes que o tempo fosse realidade, antes que os céus fossem uma realidade, antes que a terra fosse uma realidade, ele já era no princípio. Então, no princípio, está dizendo, ó, no princípio, ele já era o verbo. No princípio, quem ele era? O verbo. É isso que o texto está nos mostrando. Então, aqui nós temos aqui, nesse sentido, que o verbo era antes da criação. Ou seja, o verbo, ele é intemporal, ele é atemporal. Então, esse é um ponto muito importante que nós temos aqui nesse assunto aqui. Aí, quando nós vemos esse texto, princípio, era, olha o detalhe, era o verbo. Olha o termo era. Aqui está dizendo que está falando de ser. Está dizendo, ó, ele já era. Então, antes de tudo isso, ele já era o verbo. E olha o que o texto vai nos informar. E o verbo estava com Deus. O verbo estava com Deus. Olha que detalhe, hein? Então nós temos no princípio era. Isso é um detalhe. Ou seja, en, tá? Era igual a en no texto grego. En. No princípio era igual a en. Tá? En no texto grego. Agora percebam esse ponto. O en é o imperfeito de ei, mi. Esse é um ponto que você deve anotar aí. Ou seja, é por que nesse contexto ele pode ser traduzido como era, tá? Traduzido como era. Agora perceba um detalhe aqui. O verbo en, ou era, que é traduzido como era, anote aí. É encontrado em cada caso quando Cristo
Quando Cristo é mencionado em seu estado eterno de ser. Tá? Eterno de ser. Então quem é Jesus? Então João está dizendo aqui que ele é atemporal, que ele é pré-existente. João está tratando aqui a sua divindade, que ele já era pré-existente. Agora perceba o detalhe, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Esse é um ponto de grande relevância. Agora nós precisamos aqui observar esse texto de uma forma mais clara. Porque nós encontramos, pelo menos, dentro desse texto, um ponto importante, 3 pontos que são de grande relevância. Porque ele diz aqui no versículo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então nós entendemos que no princípio ele já era, antes do tempo, antes dos céus, antes da matéria. Tá? Então ele já era. Tá? Em mim, era, era. O verbo ser. Então ele já era antes de tudo isso. O que ele era? Vamos entender o que ele era em se tratando da sua divindade. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Olha o detalhe. Então ele está dizendo, no princípio ele já estava com Deus. Que Deus? O Pai. Ele já estava com o Pai. No princípio. Quando o princípio foi estabelecido, ele já estava com o Pai. É por isso que Isaías vai nos informar que Jesus é o Pai da eternidade. Os irmãos lembram daquele texto de Isaías capítulo 9? O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, ou Deus todo-poderoso, Pai da eternidade. Então é aí que está. E maravilhoso conselheiro, né? Então são esses pontos aí que são importantes. Então, ele estava com o Pai no princípio. No princípio ele já era. No princípio ele já era o verbo, e o verbo estava com Deus. Aqui, já estava. Então o Jesus, ele não é obra da criação. Jesus não é criatura. Ele não é criatura. Agora vamos entender. Estava com. Estava com. O termo com, o texto grego apresenta ao menos 3 termos ou 3 palavras que podem ser traduzidas por com. Vamos ver quais são essas palavras? Fica aí comigo. Então encontramos aqui dentro do texto grego 3 palavrinhas importantes. Vamos lá. Nós temos aqui, olha que detalhe, hein? Porque o texto diz, e o verbo estava com Deus. O termo com, pros, tá? Pros, o texto grego diz pros, tonteon, tá? Olha que detalhe, hein? Estou olhando aqui o texto. Olha aqui, kai rologos, em rologos, tonteon, tonteon. Aí diz kai teos, em rologos. Isso é um detalhe, hein? Vamos lá. Olha o detalhe aqui. Então nós temos, dentro do grego, nós temos o termo sum, meta e pros. São as 3 palavrinhas. Sum, prefixo de sim, tá? Que entra no campo de sincronizar, sinagoga, ou sinagoga, daí por diante. Nós temos também o termo meta, tá? Essas três palavrinhas usada para com, tá? Nós temos também o termo meta, que significa estar ao lado de. É como se alguém estivesse andando ao lado de outra pessoa na rua, na calçada, e daí por diante. E nós temos também o termo pros, tá? Pros, como está aqui no texto grego. Olha o texto grego. Em arquein rologos, kai rologos, em pros, tá? Com. Então olha o detalhe aqui. Nesse ponto, nós temos algo muito importante. Por quê? Esse termo está na raiz de outro termo. Que termo? Que é o termo grego
tá? Olha, este termo está na raiz de outro termo. Qual o termo? O termo grego chamado prosepone, que significa face a face. Então, olha o detalhe, face a face. Então, percebam o que o texto está dizendo. Percebam o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que ele estava com Deus face a face. Aqui está falando de aproximação. Estava junto. Então, ele não é obra da criação, como defendem alguns arianistas, tá? Então, esse termo aqui, olha o detalhe, hein? Esse tipo aqui de com, que é diferente do meta e do sum, está falando de relacionamento íntimo. Estamos falando da divindade de Jesus, não podemos esquecer disso aí. Está falando de um relacionamento íntimo, porque esse tipo de com é o mais íntimo de todos os cons. Tá? Agora perceba um detalhe, o que João estava dizendo aqui? João está dizendo aqui o seguinte, ó, que o verbo ou logos já existia com Deus face a face em uma intimidade eterna. É isso que João está dizendo aqui. E outro ponto que João também está dizendo aqui é que o pai e o filho são um em seu relacionamento, é algo extraordinário, são inseparáveis. É uma coisa tremenda, face a face, não há ninguém como ele. Olha que detalhe, o pai e o filho são em seu relacionamento, bem como em seu ser. Isso não tem como dividir a essência de Deus, isso é tremendo. Agora, o que nós podemos aprender aqui? Aí o texto diz, e o verbo estava com, entendemos aqui o termo com, falando de um relacionamento íntimo, proximidade, face a face, tá? E aqui nós vamos ver no final do versículo, e o verbo era Deus, olha o termo era aparecendo de novo, ser, olha como tudo está ligado, ser, o verbo era Deus, não está dizendo aqui que o verbo se tornou Deus, não está dizendo aqui que o verbo era um Deus, não está dizendo isso. Então nós vamos ver aqui, ó, e o verbo era Deus, e o texto grego diz, olha que detalhe, voltando aqui, em arkenhologos, kai hologos em proston theon, kai theos em hologos. Então está dizendo, e o verbo era Deus. Olha o termo theos. O que nós temos aqui? Nós vamos ver aqui que o theos está sem um artigo definido. Então não há um artigo definido aqui. Então o que nós temos aqui? Anote isso aí, tá? E nesse caso, a ausência do artigo indefinido vai nos mostrar algo importante aqui, tá? Perceba isso aí, anote isso aí. A ausência do artigo definido, nesse caso, olha o que acontece. Anotem aí, eu vou ler para vocês aqui. Theos, Deus, está sem o artigo definido. E nesse caso, é o predicado que enfatiza a qualidade. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que o verbo tem a mesma natureza de Deus, ou que o verbo tinha a mesma natureza do Pai. Não tem como separar isso. Então é a revista. Para mim esse texto é o texto mais profundo com relação à divindade de Jesus. Então Jesus é Deus igual ao Pai. Vai falar aqui no primeiro subtópico, sobre a sua eternidade com o Pai. Então é disso aqui, ó. É disso aqui que ele está falando. Ele já estava com o Pai, face a face, em uma intimidade profunda, em um relacionamento eterno. Não há como separar o Pai do Filho. Não há possibilidade. Jesus não é menor que o Pai. Lembrando que Deus não é Jesus.
são pessoas diferentes, tá? Deus não é Jesus, mas Jesus é Deus, igual ao Pai, tá bom? Precisamos tomar cuidado aqui com isso, tá? Porque alguns cometem o que chamamos de patripacionismo, uma palavrinha difícil de falar, né? Ainda mais para mim aqui no meu sotaque aqui. Então, percebam isso aí. Agora vejamos outro detalhe. Aqui vai falar dos atributos de Jesus, tá? No segundo subtópico. O segundo subtópico vai falar dos atributos de Jesus. E ele vai também citar aqui na base bíblica, Provérbios capítulo 8, onde vai falar da sabedoria como personificação de Cristo. Aí os irmãos podem analisar lá de forma bem clara. Agora eu queria que os irmãos percebessem algo muito importante. Então aqui Jesus era Deus, sempre foi Deus, tá? No versículo 2 nós temos a resposta. Olha aqui, ele estava no princípio com Deus, então ele já estava. Ele estava como? Em um relacionamento íntimo com o Pai, face a face com o Pai, junto com o Pai, em proximidade com o Pai. Ele já estava no princípio, ele já estava quando o tempo foi estabelecido, quando houve a criação dos céus e da terra, quando houve a criação da matéria, tempo e espaço, ele já estava com o Pai. Então não há como separar isto dele, tá bom? Não tem como desvincular isso aí. Agora perceba um detalhe, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então está aqui uma resposta muito importante. Agora com relação à humanidade de Jesus. É sobre esse ponto que agora eu vou falar, deixando claro com relação à divindade de Jesus, deixando claro este ponto, tá? Nós vamos falar agora da humanidade de Jesus. E com relação à sua humanidade, nós vamos aprender algumas coisas. Jesus era 100% homem? Possuía aí uma alma divina ou uma alma humana? Vamos entender esse ponto. Com relação à humanidade de Jesus aqui agora, vamos lá. Então nós entendemos que Jesus é 100% Deus. Possui a mesma natureza, tá, do Pai. Então não há nem menor e nem maior. O Pai não é maior que o Filho não é maior que o Pai. Aí alguém vai dizer assim, mas como Jesus disse que o Pai é maior que eu? Aí é no campo da humanidade, tá? Não no campo da essência, não no campo da natureza divina. Percebam isso aí. Agora então com relação à humanidade de Jesus, que é o nosso assunto aqui. Então agora percebam, na eternidade, Jesus já era Deus, possui um relacionamento íntimo com o Pai. E na humanidade, como isso vai se dar? Então aqui, imagine que isso aqui é a eternidade, ok? Eternidade. Aqui ele desfruta de um relacionamento com o Pai. E é Deus igual ao Pai. Porém o Pai não é o Filho e o Filho não é o Pai. Tá? Deve haver essa distinção, essa diferença. Possuem a mesma essência, o mesmo poder, os mesmos atributos, a mesma glória. O Pai não é maior que o Filho não é maior que o Pai. Como é que funciona a questão da encarnação, da humanidade de Jesus? O texto de Filipenses, capítulo de número 2, vai nos informar, eu não vou ler aqui para ganharmos tempo, que ele esvaziou-se, tá? Ele esvaziou-se. Vamos ver aqui o texto. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. O texto vai nos informar que ele esvaziou-se da sua glória. O autor coloca aqui no terceiro subtópico, que ele esvaziou-se da sua glória
mas não de sua divindade. Então percebam, ele é 100% Deus, ok? 100% Deus. Ele é o eu sou. Quando ele esvazia-se de si mesmo, ele não deixa de ser o que ele é. Ou seja, 100% Deus. Esvaziar-se de si mesmo não é deixar de ser aquilo que ele era. O que ele faz? Ele deixa a sua glória e toma forma de servo. Esse é o ponto. Ele toma forma de servo. Ele toma forma de servo. Então, esvaziar-se a si mesmo não é esvaziar-se da sua divindade. Não há possibilidade de alguém esvaziar-se daquilo que é. Não tem como. Não tem como ele deixar de ser Deus. Não tem como ele deixar de ser divino. Não há possibilidade. Não tem como. Isso já faz parte da natureza dele. Não tem como separar isso. Então ele não se esvazia da sua divindade. O que ele faz? Ele toma forma de servo. É por isso que nós vamos ver algo muito importante aqui no capítulo 1 do Evangelho de João, que diz assim, diz assim: e o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne. Esse é um ponto muito importante aqui. Porque o que ele não possuía? Dionísio, se não me falha a memória, ele dizia: esvaziar-se de si mesmo não é deixar de ser o que ele era, mas sim passar a ter o que ele não tinha. Estou parafraseando. Não tem como ele deixar de ser o que ele era, ok? Então o que ele faz? Ele vai passar a ser o que ele não era. O que ele não era? O que ele não possuía? Deus não possuía matéria. Ele não possuía matéria. Ele não possuía matéria. Olha o versículo 14. E o Verbo se fez carne. Esse é um detalhe muito importante. Egeneto. Olha o termo grego. Egeneto. Que é um auristo de ginomai. Ou seja, tornou-se, se fez carne. Ou seja, refere-se a tornar algo que uma pessoa não era. O que Jesus não era na eternidade? Jesus não era um ser físico. Jesus não era um ser físico. Então, esse verbo egeneto, tá? Esse verbo egeneto que está no auristo, ele é muito importante. Por quê? Porque o uso aqui do auristo, no versículo 14, indica ou refere-se a algum momento histórico do passado, como início nesse novo estado. Esse é um ponto importante. Então, esse verbo aqui, que é importante você anotar aí, está dizendo que ele se fez, que ele se tornou físico, algo que ele não era. Agora, como isto se deu? Como isto se deu? Como isso se deu? Que é o que nós vamos ver aqui agora. Abra a sua Bíblia em Lucas, estou falando o mais devagar possível. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 35. As letras aqui são pequenas. Eu estou com dificuldade para ler. Como isso se tornou possível? Então,
ele não era um ser físico. E o texto diz que ele se fez carne. Agora, como que ele se fez carne? Tá? Como que ele se fez carne? Percebamos agora. Olha o que o texto diz. Enquanto você procura o texto, está em Lucas capítulo 1, versículo de número 35. Fica aí comigo. Eu acredito que você já pegou um papel, uma caneta, para anotar o que eu vou lhe dizer agora. Olha o que o texto nos informa. E respondendo o anjo, isto aqui é o anjo, Gabriel aparece a Maria e vai dar uma resposta a Maria. Disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Percebam esse detalhe. Então, como é que vai se dar a encarnação do Verbo? Gabriel vem para Maria, cumprimenta Maria e anuncia para ela que ela vai ficar grávida do Espírito Santo. A palavra cobrir aí, cobrir, é um ponto muito importante. Tá? Ponto muito importante. Vai vir sobre ti, ele explica como isso se daria. E é aqui que reside o mistério. E está cheio de gente aí colocando mitologia grega no meio aí desse assunto. Tá? Esse assunto é um assunto muito sério. Então nós vamos ver aqui o termo, tá? Cobrir, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Esta palavra cobrir aqui, tá? Estou explicando como é que se deu a encarnação do Verbo. Tá? Não o seu mistério em si, porque é impossível explicar esse mistério. Mas perceba isso aqui. O Espírito Santo é de cobrir. Cobrir aqui não é injetar o esperma. Tá? Aqui Maria não é injetar o esperma. Não. Não é injetar o esperma. Tá? Aqui que ocorre o sobrenatural. Porque quando o termo cobrir, segundo os eruditos, tá? O que é cobrir? A palavra cobrirá aqui é um paralelismo poético. Anote isso aí, isso é importante. É um paralelismo poético, ou seja, um termo usado para designar a ação ou mover do Espírito Santo sobre Maria. Aqui não está falando de injetar o espermatozoide. Não está falando disso. Tá? Então, é um paralelismo poético que está nos informando que o Espírito Santo envolveria Maria. É isso que o texto está nos informando. Tá? Não está falando aqui de uma injeção do espermatozoide. Então, o Espírito Santo envolve Maria, cobre Maria e engravida Maria. E aqui que entra aquela questão. Na encarnação, então ele vai ter o quê? Um corpo humano, que é algo que ele não tinha na eternidade. Um corpo humano. Então quando isso ocorre, ele adiciona, é aí que está a questão. Dionísio dizia que Dionísio, é isso mesmo, Dionísio, ele dizia que esvaziar-se não é deixar de ser o que ele era, mas sim adicionar algo que ele não possuía. Esse é o teor da mensagem que ele trazia. Então, o que ele faz? Ele vai adicionar, tá? Na encarnação, que é diferente de reencarnação, ele vai adicionar o que ele não tinha a essa natureza, que é um corpo, a natureza física, humana. Ele vai passar a ter o quê? Uma natureza humana, que é algo que ele não possuía na eternidade. Porque está escrito em João capítulo 4, que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então o que acontece aqui? Nesse processo em que Maria fica grávida do Espírito Santo, Jesus passa a ter uma alma
racional, humana, tá? Não na alma divina, humana. Então, Jesus passa a ser o quê? Olha o que Jesus tem. Porque como Deus, como nós já estudamos, ele não possuía, como Deus, tá? Ele não é dicótomo. Ele não é dicótomo. Então, na encarnação, Jesus tem o quê? Um corpo, uma alma, um espírito humano. Aqui é a natureza completa do ser humano. Então, a alma dele aqui não é divina, não tem como ser divina. Por que não tem como ser divina? Não tem como ser divina? Por quê? Porque se ela fosse divina, o que aconteceria aqui? Deus simplesmente assumiria o invólucro humano, o corpo, a matéria. Está entendendo? Então, ou seja, se a alma dele aqui é divina, nós temos um problema. Quem morreu na cruz foi Deus, não foi o homem. Estou lançando aqui objeções à ideia de que a alma era divina. Ou seja, o que nós estamos dizendo aqui é que o sacrifício, se Jesus fosse uma alma divina, o seu sacrifício não teria valor na cruz, porque não morreu como homem. E aí como fica? Morreu como Deus? Deus não morre. Está entendendo? São objeções. Então aqui, ele passa a ter uma alma racional. Ser 100% homem e sem deixar de ser Deus. Então isso aqui é extraordinário. Então, ele se encarna. É por isso, irmãos, então, tem um detalhe muito importante. Para pagar o preço de resgate, tinha que ser homem. Qual é a diferença? Aqui dentro do campo da humanidade. Do campo da humanidade, Jesus agora nasce na plenitude dos tempos, tá? Os irmãos têm a informação aí, na plenitude dos tempos. Uma alma humana, racional, tá? Ocorre o quê? A união das duas naturezas, humana e divina. Humana e divina. Agora vamos ver um detalhe aqui, antes que o tempo passe e eu não fale isso aqui. Com relação a esta união. Anote aí. Tá? Cristo deve ser reconhecido em duas naturezas. Primeiro, inconfusa, tá? Imutável, indivisível e inseparável. Olha o detalhe, hein? Sendo que as distinções das naturezas, de modo nenhum, é eliminado pela união. Mas antes, a propriedade de cada natureza é preservada. Olha o detalhe, hein? E as naturezas humana e divina, olha o detalhe, hein? Olha o detalhe. Ela é preservada. O que é preservado? A natureza humana e a natureza divina. Ou seja, ambas concorrem numa pessoa e numa subsistência. Ou seja, não são partidas ou divididas em duas pessoas. Isso é um detalhe importante. Por que a alma aqui é humana? Se eu disser que ele tem uma alma divina, que a alma é divina, então eu vou aplicar aqui uma dual personalidade. É um outro problema que nós encontraríamos no campo da teologia sistemática. Eu não posso aplicar uma dual personalidade. É por isso que quando eu vou escrever alguma coisa aqui falando com relação a Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, eu não coloco o aditivo. Eu sempre vou dizer assim, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Porque o aditivo pode me dar a ideia de uma dual personalidade. Segundo alguns estudiosos. Tá? Então, eu prefiro evitar esta expressão. Então, olha o detalhe que temos aqui. Qual é o sentido, qual é a definição de termos com relação à natureza? Anote aí. O termo natureza denota a soma total de todas as qualidades de uma coisa, daquilo que faz uma coisa ser o que é. Natureza é uma substância possuída em comum,
incluindo todas as qualidades essenciais da referida substância. Então, isso é um ponto importante. Tá? E o termo pessoa, tá? Com relação à pessoa de Cristo. O termo pessoa denota uma substância completa, dotada de razão. Consequentemente, um sujeito responsável por suas ações. Então, olha o detalhe que nós temos aqui. Então, com relação à natureza humana de Jesus. Então, nós temos todas essas riquezas aqui. Então, Jesus possui uma alma humana, não uma alma divina. E Jesus também era filho de Deus na eternidade. Ele não se tornou filho. Ele sempre foi filho de Deus. O texto diz, e um filho se nos deu. Continue comigo. Agora, o que prova a humanidade de Jesus? O que prova a humanidade de Jesus aqui nesse campo? Nós entendemos que Jesus possui uma alma racional, tá? E que Deus não é dicótomo, mas sim uma alma racional. Jesus morreu como homem, tá? Como homem, possui um corpo humano, uma alma humana e um espírito humano. E como eu li aqui para os irmãos com relação à natureza, tá? Isso é muito importante os irmãos anotarem aí. E Jesus não se tornou filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. Vamos ler esse texto. Vamos ver, aliás, esse termo, filho, tá? O que quer dizer, o que entendemos com relação à expressão filho? Tá? Quando se refere a Cristo, ele está dizendo que ele é igual ao Pai. Ou seja, o termo filho também está falando que se trata de substância ou essência, isto é, com relação a Cristo. Então, quando Jesus é chamado de Filho de Deus, ele está dizendo o seguinte, que eles possuem a mesma substância, o Pai e o Filho, e a mesma essência. Aí quando chegamos para o termo Filho unigênito, aí fica mais claro ainda com relação à divindade de Jesus. Já era para ter falado isso aqui lá no começo, eu acabei esquecendo, tá? Então vamos ver aqui agora, aí os irmãos acrescentam isso aí com relação à divindade de Jesus, tá? Irmãos, um detalhe importante, quando Jesus é chamado Filho de Deus, não é no sentido biológico humano como nós entendemos. Não é no sentido biológico como nós entendemos. Isso é um ponto importante. O termo filho fala da divindade de Cristo. Unigênito, tá? Unigênito no grego é monogenes. Monos, igual a único. Genus, raça, cepo, tipo. Ou seja, unigênito. Unigênito, o significado de único da espécie, único do tipo, único que tem a essência do Pai e transmite a ideia de consubstancialidade, ou seja, Jesus é tudo que Deus é. Então você acrescenta isso aí na parte da divindade, tá? E com relação à humanidade, voltando aqui, com relação à humanidade, Jesus era 100% homem? Sim, vamos lá, anote aí. Por quê? Porque Jesus está geneticamente ligado a Adão por intermédio de Maria. Isso fica evidente por vários fatos. Primeiro, anote aí, Jesus é considerado filho de, isso é um detalhe. Filho de quê? De Adão, que é o primeiro nome de sua lista de árvore genealógica. Você vê isso em Lucas capítulo 3, versículo 23 ao 38. Vamos lá. No segundo ponto, nós vamos ver que Jesus foi a semente da mulher, ou seja, nascido de mulher. Gálatas capítulo 4, versículo 4, provando a humanidade de Jesus. Isso aqui é o que? É uma expressão bíblica que implica ligação genética. Ligação genética. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus te abençoe. Até a próxima.